Então, vamos lá. Vamos para aqui para a continuação da nossa aula 1 para o passo 2. No passo 2, no passo 1 eu te falei que é você identificar se você é renda dependente e renda independente. Tá? E aí entender o seu ciclo de vida financeiro e entender o seu capital humano e o seu capital financeiro e a sua riqueza total. Lembra que eu falei que a riqueza total é a soma do capital humano mais o capital financeiro. E aí, quando eu entendo bem isso, de forma geral, o capital humano vai diminuindo ao longo do tempo e o capital financeiro deve ir aumentando. Tá? E aí eu falei dos problemas que muitas pessoas, por não terem essa consciência, essa clareza, não entendem disso e aí não conseguem acumular dinheiro, cada vez se endividando mais e tendo um custo de vida maior. O passo 2 é a gente identificar o seu perfil de geração de renda. Agora eu sei que existe a renda dependente e a renda independente. Ok, mas como é que eu gero o meu dinheiro? Para que fique claro como é que você gera o seu dinheiro e como, o que fazer e como fazer para que você possa ganhar mais, gerar mais dinheiro. E por que é importante gerar mais dinheiro? Porque eu te mostrei, o ciclo, o capital humano ao longo do tempo vai diminuindo. Só que o seu padrão de vida, às vezes, não tem como você baixar muito mais ele. Você tem que manter aquele padrão, às vezes, um padrão que você gostaria, que você precisa, de pagar uma escola, um plano de saúde, um seguro, né? Fazer investimentos, e claro que isso tem um custo. Se o meu capital humano, se minha capacidade de fazer dinheiro não aumenta, eu também não consigo guardar cada vez mais, ou acumular cada vez mais, ou investir cada vez mais. E aí o meu capital financeiro vai crescer muito pouco. Tá? Então, é muito importante que você entenda a renda dependente e renda independente, e beleza, como é que eu faço dinheiro? E como é que eu posso fazer mais? Esse eu quero te mostrar. O que foi que eu percebi também depois de estudar bastante? Eu percebi que existem 6 tipos principais de geração de renda. Tá? E aí eu quero detalhar aqui para você esses tipos, para que você possa ter mais clareza qual é o seu perfil, e a partir daqui você ter consciência, uma consciência clara, para que o que é que você precisa fazer para mudar tudo isso. O que é que eu preciso fazer para mudar tudo isso? O ponto importante que eu quero que você tenha sempre como modelo mental ao longo da geração de riqueza é o seguinte: é onde eu estou e onde eu gostaria de estar. Qual é o meu estado atual e qual é o meu estado desejado. Onde eu estou hoje e onde eu deveria estar. Então, pensa sempre assim: eu gero tanto de dinheiro, quero gerar tanto. Eu ganho tanto, quero ganhar tanto. Eu tenho esse perfil, gostaria de ter aquele perfil. Por quê? Porque isso vai começar a te colocar em movimento e te dar consciência dos próximos passos. Então, dentro desses estudos que eu fiz em vários, muito tempo que eu venho estudando sobre questão de finanças, investimentos, finanças pessoais, grandes investidores, né? E depois de atender acho que mais de umas 500 ou 600 sessões individuais nos últimos 3 anos, eu percebi muito isso. Isso me trouxe clareza e eu consigo trazer muita clareza para os alunos, para os clientes que percebem isso. Primeiro ponto, existem pessoas que estão sem renda. E aí, se a gente for lá naquele gráfico da riqueza total da aula passada, o tempo está passando e você não está gerando renda. O que é que acontece? Você está tendo cada vez menos tempo para acumular uma riqueza financeira. E aí a sua riqueza total também vai ser menor no futuro. Tá? Então, você que está sem renda, beleza, o que é que eu preciso fazer para começar a gerar renda? Aí, muitas vezes, você está limitado a viver a sua condição atual. Eu estou sem renda, eu estou sem renda, eu estou sem renda, não tenho renda, beleza. Isso acontece, eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, não estou aqui para fazer julgamento. Estou aqui para trazer clareza do que você pode fazer. O que é que eu tenho que pensar? Ok, essa é a minha condição, eu estou sem renda. Tá, quais são as possibilidades de gerar renda? Quais são as possibilidades? Eu posso arranjar um emprego, eu posso começar a gerar uma renda extra dentro da minha casa. Então, eu quero que você comece a sair da condição de estar sem renda para que você comece a pensar nas possibilidades de gerar renda. Pode ser um curso técnico, um curso profissionalizante, um curso de curta duração, um curso de marketing digital, um curso de social media, um curso de tráfego, fazer bolo, fazer pão. Assim, quais são as possibilidades? Elenca várias possibilidades que hoje você pode fazer renda, aquela que é mais fácil para você, que você tem mais afinidade, que você já sabe mais, e aí, beleza, eu quero fazer renda com isso, eu sei pouco. Ok, então eu preciso criar um plano de ação, que eu preciso estudar tais coisas para começar a aprender, ter uma competência sobre isso e ter habilidade de como fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero aprender, eu entendi que dá para eu fazer dinheiro
fazendo bolo. Foi o caso de uma pessoa da minha família. Ela tinha uma empresa, a empresa fechou, não deu mais certo. Ela começou a fazer eventos, arranjos em eventos. Deu a pandemia, também fechou, não deu mais certo, mas ela sabia fazer bolo. Ela tinha essa competência, ela tinha essa habilidade. Aí foi o que ela fez, ela começou a fazer bolo dentro de casa, na casa da mãe dela, começou a dar um certo resultado. Depois de um pouco mais de um ano, eu acho, ela abriu a loja de vender bolos dela. Ou seja, ela é uma pessoa sem renda, ela pegou uma competência que ela tinha, uma habilidade, e começou a gerar uma renda. É claro que ela foi aprendendo outras coisas para poder gerar renda através do bolo. Ah, Magno, pode ser qualquer outra coisa? Pode. Pode ser tráfego, que é muito importante hoje para as empresas. Pode ser redes sociais, todo mundo está precisando. Pode ser através de você fazer um curso de programação ou um curso de pães. Então, eu quero que você olhe para as possibilidades. Quais são as possibilidades de gerar renda? Quem que eu conheço que estava sem renda e começou a gerar renda a partir de alguma coisa que foi fazer? Qual é a coisa que eu tenho afinidade? Qual é a coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de falar sobre? E aí você vai trazendo possibilidades, vai abrindo novas possibilidades. Beleza? Então, isso é a pessoa sem renda. Depois entra a pessoa que é funcionário, aquela pessoa que é CLT. Tá? E, normalmente, quem é funcionário CLT é uma pessoa renda dependente, que o seu dinheiro, a sua capacidade, assim, a sua geração de renda depende do seu trabalho. Se a pessoa não trabalhar, ela não ganha. Ah, Magno, eu ganho porque eu tenho férias ou tenho um descanso remunerado. Ok, mas se você começar a não ir, você não vai gerar dinheiro. Você vai ser, talvez, colocado para fora do trabalho. Então, o funcionário também não é renda dependente. Ele troca o tempo dele, o trabalho dele por dinheiro. Por isso que você tem que ter consciência que é você que faz o seu dinheiro. E aí eu quero trazer um ponto aqui muito importante que eu aprendi na Febracis, aprendi especificamente com o Paulo, que é assim, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. E aí, muitas vezes, quando eu acho que eu trabalho para a empresa tal, eu trabalho para aquela pessoa, isso limita a sua visão sobre o trabalho que você está exercendo e sobre o trabalho que você pode exercer. Isso te coloca dentro de uma situação de condição e não uma situação de possibilidades. Porque quando eu penso assim, eu não trabalho para a pessoa, eu trabalho para mim. Quando eu estou dizendo que eu trabalho para mim, eu sou o responsável pelo trabalho que eu exerço. E aí eu sou responsável também por fazer coisas para crescer dentro daquela empresa que eu trabalho e para me capacitar mais, para adquirir novas habilidades e para ter novas atitudes com relação ao trabalho. Se eu trabalho para alguém, eu fico sempre dependente do que aquela pessoa quer para mim, ou seja, estou vivendo de acordo com a condição. Quando eu entendo que eu trabalho para mim, eu tenho novas possibilidades. Então, normalmente, quem é funcionário tem ali CLT ou renda dependente. Mas eu sou funcionário, o que é que eu posso fazer para ganhar mais? Aí você tem que parar e se perguntar. Eu quero continuar sendo funcionário, sendo CLT, exercendo uma carreira na empresa? Quero. Ok, sem nenhum problema. Tá? Ok. A empresa na qual eu trabalho tem possibilidade de crescimento? Sim ou não? Sim, tem possibilidade de crescimento. Existe um plano de cargos e carreiras. Ok. Qual é a próxima função? Qual é a próxima cargo que eu posso assumir? O próximo cargo que eu posso assumir é esse. Beleza. Vou conversar com o pessoal do RH, do desenvolvimento humano, e vou perguntar, qual é o próximo cargo? Existe possibilidade de crescer? Existe. Beleza. E aí você tem que começar a se perguntar, quais são as competências? Quais são as habilidades? Quais são as atitudes que eu tenho que ter para assumir aquele cargo? Mas como é que eu vou saber? Você está vendo que alguém que tem aquele cargo hoje tem aquela competência, tem aquela habilidade, tem atitude talvez diferente da sua. E aí você pode conversar com aquela pessoa e dizer, fulano, entender o que é que tu sabe fazer, como é que ele faz, o que é que ele sabe que você não sabe, a habilidade de fazer algo que você ainda não tem. Você vai começar a mapear. E conversando com o RH da sua empresa, você vai chegar e vai dizer, eu gostaria de entender o que é que as competências, as habilidades que eu preciso e as atitudes que eu tenho que ter para assumir essa vaga que está acima da minha. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse interesse, é um desejo meu. Ok, o que eu posso fazer? O RH vai lhe falar. E existe um negócio chamado Plano de Desenvolvimento Individual, que é o PDI, que é você mapear habilidades técnicas e habilidades comportamentais que você precisa desenvolver para crescer naquela empresa, para crescer para você mesmo, na verdade. E aí, beleza, quais são as competências técnicas? Eu preciso aprender, sei lá, marketing digital que eu não sei. Eu preciso aprender como avaliar o desempenho das pessoas. Então, tente entender quais são as competências técnicas necessárias
quais são as habilidades de o que é que eu preciso saber fazer que eu ainda não sei, e aí uma nova atitude vai te permitir a estudar mais, se capacitar mais. Então, peçam ajuda para montar um PDI com competências técnicas e competências emocionais, habilidades técnicas e habilidades emocionais, para que você possa executando ele de acordo com que a empresa na qual você trabalha, precisa, certo? Então, isso é um plano de ação que você vai poder desenvolver. Aí você pode dizer, Magno, eu sou CLT e não quero mais ser CLT, eu quero empreender. Beleza, você quer ser um autônomo ou quer ser um empresário? Existe uma diferença. Um autônomo trabalha por ele mesmo, um profissional liberal. O empresário ele vai montar um negócio e vai capacitar, contratar pessoas. E o autônomo pode ser um meio termo, um passo antes de você virar empresário. Então, assim, eu não quero mais ser CLT. Ok, não saia de vez do seu trabalho. Monte um plano, como eu acabei de falar para quem é CLT. Então, se eu sou autônomo profissional liberal, se eu sou funcionário e quero virar autônomo, tá, que competências, que habilidades eu tenho que ter? E aí vai ser diferente da quem é CLT. Por quê? Porque talvez você vai precisar trabalhar a sua imagem pessoal, você vai precisar aprender a vender, você vai precisar aprender a gerir a sua carreira, você vai precisar aprender a abrir uma empresa, ser um CNPJ, né? Você ser uma pessoa jurídica, ter um contador, ter uma capacidade de gestão. Então, entenda que existe um passo a ser dado e entenda assim, quem é o melhor nessa área que eu faço? Cara, tem um autônomo aqui que eu conheço, um amigo que faz o que eu faço, que eu acho interessante. Eu vou conversar com ele, eu vou aprender com ele, o que é que ele estudou, quais são os cursos que eu tenho que fazer, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, para que eu possa sair da empresa que eu trabalho hoje, exercer esse papel de autônomo, profissional liberal, e ganhar mais do que eu ganhava antes. Por quê? Porque quando você é autônomo, profissional liberal, você também é renda dependente. O seu trabalho depende exclusivamente do seu... Desculpa, a sua capacidade de fazer dinheiro depende exclusivamente do seu trabalho. E muitas vezes, você no começo tem um risco um pouco maior em termos financeiros do que quem já tem uma carreira. Por quê? Porque às vezes o seu ganho pode diminuir e você não tem garantias. Você não tem um FGTS, você não tem um 13º, você não tem férias remuneradas, você não tem uma licença por estar doente. Então, você tem que estar o tempo inteiro bem, ou você tem que ter o tempo inteiro trabalhando para gerar dinheiro. Então, existe, às vezes, esse gap que é importante você começar a mapear, criar ações práticas, um plano mais objetivo, ter as competências emocionais certas para isso, para que você consiga realizar um bom trabalho como autônomo e liberal e começar a ganhar mais do que você ganhava antes. Tá? Então, foca nisso. Eu não quero mais ser CLT, eu quero ser autônomo profissional liberal, ou então eu já sou. O que é que eu tenho que fazer? Aí, através de uma rede social é importante, ter um bom LinkedIn é importante, ter uma página no Facebook, para que você mostre seu trabalho, se divulgue, tenha uma boa imagem pessoal, desenvolva a habilidade de lidar com pessoas, de vender. É um ponto muito importante que todo autônomo profissional liberal deve ser muito bom com vendas. Tá? E aí eu sempre falo que se você é autônomo, se você é profissional liberal, o seu negócio, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, beleza, esse é o teu trabalho. O teu negócio, a mentalidade que tem que ter é vender serviço de fisioterapia. Então, eu tenho que ser muito bom em vender, eu tenho que ser muito bom em captar clientes, eu tenho que ser muito bom de mostrar que aquilo que eu faço é muito importante. Não adianta eu ser só o melhor fisioterapeuta de todos, eu tenho que saber que eu tenho que ser bom em vender o meu serviço. Então, o seu negócio é vender o teu serviço. E, claro, você vai entregar porque você vendeu. Beleza. O funcionário entra o quarto perfil de geração de renda, funcionário público. E, às vezes, é um pouco mais limitado, né? Porque já está ali e não pode fazer muitas outras coisas devido ao estatuto, muitas vezes, de onde você trabalha, né? Então, o funcionário público, em alguns momentos, sim, ele pode estar limitado a fazer mais dinheiro. Mas, primeiro, existe, muitas vezes, você ter um desejo de mudar de cargo público. Aí, eu fiz um concurso, tenho um interesse em fazer outro. É uma coisa que você, de fato, quer? Por que você quer isso? Porque eu vejo que é melhor para mim, é melhor para minha família, eu vou ganhar mais. Ok. Então, é uma coisa que tem que despertar em você, de fato, o desejo, a necessidade de querer fazer isso. Beleza. Outro ponto é que, muitas vezes, quando você se capacita mais dentro de um serviço público, fazendo, por exemplo, uma especialização, um mestrado, um doutorado, você também vai ganhar mais. Só que aí, de novo, você tem que estar disposto, inclusive emocionalmente, para sair, às vezes, de uma zona de conforto e fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma pós-graduação, um pós-doutorado,
e você entender se isso vai adicionar ganhos a você. Outro ponto, muitas vezes, é realizar um trabalho. Eu tenho clientes aqui de geração de riqueza que são funcionários públicos, mas dão aula, ministram palestra, fazem coach e têm uma renda a mais. Então, assim, é importante que você tenha consciência quais são as possibilidades, porque senão a gente vive preso na condição. Eu sou funcionário público, a condição é essa, eu não... Não. Ok, a condição, entende a condição, mapeia quais são as possibilidades e começa a criar um plano para que você comece a chegar até naquela condição que você estabeleceu. Tá? E aí entra para o empresário. O empresário, ele muitas vezes é renda dependente, muitas vezes é renda independente. Ele pode ser renda dependente. Na verdade, a maioria dos empresários são renda dependente e uma pequena parte dos empresários é renda independente. Por quê? Porque muitas vezes, para eu deixar de ser um funcionário renda dependente, um empresário renda dependente para ser um empresário renda independente, eu preciso ter uma empresa muito bem gerida, que eu não preciso estar ali todo o tempo lá dentro. E aí entra outro ponto, que é uma habilidade emocional ou uma debilidade emocional, que é a vaidade. Porque muitos empresários falam assim, mas se a minha empresa não estiver lá dentro, não funciona, tudo acontece por causa de mim. Será que isso é bom? E aí você está se matando dentro do seu negócio para gerar um dinheiro que é limitado, porque é só você que trabalha, só você que vende, só você que entrega, você que tenta gerenciar tudo, pagar todas as contas. E aí é claro que você vai estar limitado e vai ser limitante para você. Então é importante que você tenha algumas habilidades emocionais de entender que a vaidade de dizer que só eu que faço tudo isso não é algo bom. Pelo contrário, é algo que está me limitando. Então, o que é que eu preciso aprender para mudar isso? Como é que eu preciso começar a gerir melhor o meu negócio para que o negócio independa do trabalho dele? Se a gente for olhar para uma grande empresa que está na Bolsa, você pode dizer, mas minha empresa é bem pequena. Ok, a gente está olhando o modelo de negócio, a gente está olhando, vamos dizer, o melhor que existe, vamos dizer, o modelo a ser seguido, o modelo ideal, tá? A gente está olhando o que tem uma classe mundial em termos de gestão. Se a gente for olhar para as empresas que estão na Bolsa de Valores, os donos dessas empresas, os fundadores dessas empresas, às vezes eles nem trabalham mais, eles estão num conselho de administração. Por quê? Porque eles estão pensando em estratégia, estão pensando na manutenção da empresa e que essa empresa consiga manter os valores, consiga manter a cultura. Mas eles estão ali como um conselheiro. E aí o que é que acontece? Eles recebem, às vezes, por estar no conselho, e principalmente recebem distribuição de lucro. Então, imagine como é que seria a sua vida se na sua empresa você não trabalhasse mais, contratasse gerentes, gestores executivos, você estivesse num conselho, e esse conselho era direcionar as estratégias, manter a cultura, preservar os valores e você receber dividendos. Seria ótimo, seria? Aí eu vou contratar o Magno para ser o gestor da minha empresa, eu vou ficar tipo num conselho, e aí eu sou um conselheiro, eu observo, eu gerencio, posso contratar outras pessoas para estar no conselho para a gente fazer tipo uma auditoria do que está sendo feito, e aí eu ganho só dividendos, não estou mais trabalhando. Então, existe um grande caminho a ser percorrido, às vezes, em termos de gestão, e aí entra habilidades técnicas e emocionais, para que você chegue lá. Então, de forma geral, os empresários, eles são renda dependente, e como você está trabalhando todo o tempo, você tem o seu salário como empresário, que chama Prolabore. Então, assim, se você não tem, você deveria ter. Então, assim, estabeleça um Prolabore mensal. Não é a empresa pagar todas as suas contas, pagar o seu cartão de crédito, pagar as contas da sua casa, pagar as contas do seu carro. Não. Estabeleça o quanto a sua empresa pode lhe pagar ou deve lhe pagar e, a partir disso, monte um orçamento familiar que você pague todas as suas contas e você ainda guarde dinheiro, faça os investimentos que a gente falou na aula 1. Como é que eu posso fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que têm uma padaria, certo? E aí a padaria é grande, já tem mais de 20 e poucos anos no mercado, e aí ele está lá e ele disse assim, se eu fosse contratar o Magno para ser o gerente dessa padaria, o gestor, e fazer o que eu faço, eu pagaria quanto ao Magno? Eu pagaria X mil reais, beleza. Então, eu tenho que pensar que eu vou me pagar esse mesmo valor que eu pagaria a um gerente, a um gestor, para realizar o trabalho que eu realizo. E claro, como você é dono, se você realiza um bom trabalho e isso dá lucro, o lucro é seu. Só que você tem que focar não em estar tirando dinheiro da empresa, em sim, gerir a empresa para que ela dê lucro, não é só faturamento não quer dizer lucro, para que quando ela der lucro, ela pague o meu salário, o meu Prolabore, o lucro entra no meu bolso por ser acionista. E aí, dependendo do tipo de empresa que você tem, é importante você ver com o seu contador, existe um percentual máximo que você pode subir de lucro. Por exemplo, uma empresa no Simples, que faturou 100 mil reais,
e aí se sobrou, por exemplo, para você lá 50 mil, você vai ter um percentual do faturamento, no caso do Simples, que você pode distribuir como lucro. Então, é importante você ter um contador, conversar com ele, estar isso alinhado, você não ter problema de imposto no futuro. Então, como empresário, algumas pessoas são renda dependente e outras pessoas conseguem, ao longo do tempo, ser 100% renda dependente ou ter uma boa renda que dependa do seu trabalho, que é o lucro. É a distribuição do dividendo. Se a sua empresa te dá lucro, ela te dá e ela te paga lucros, o que acontece? Uma boa parte da sua renda é independente. Ou seja, tem uma renda muito maior do que só o trabalho que eu realizo. Beleza? E aí existe o sexto ponto, que é o investidor, que ele é renda independente. Tá? O investidor, ele não depende nada da renda do trabalho dele. Ele depende, às vezes, do conhecimento dele sobre investimentos para fazer bons investimentos e cada vez esses investimentos darem mais dinheiro para ele, gerar mais renda passiva. Então, qual é a grande vantagem, qual é o grande negócio? É que, claro, tira uma pessoa que está sem renda, mas que ela vai começar a gerar renda, todos nós podemos ser investidores. Porque se eu pego uma parte do meu salário como funcionário e guardo, eu já começo a ser investidor. Se eu pego uma parte do meu dinheiro como autônomo, profissional liberal e guardo e faço investimentos, eu já começo a ser investidor. Se eu pego uma parte do meu dinheiro como funcionário público, dos meus vencimentos como funcionário público e invisto, eu já sou investidor. Se eu, como empresário, eu pego uma parte do meu prolabore e uma parte do lucro e invisto, eu também já sou investidor. Então, todos nós podemos ser investidor, alguns mais e alguns menos. Todo mundo é investidor, a questão é o quanto você investe todos os meses e que tipo de investimento você está fazendo. São investimentos bons ou investimentos ruins? São investimentos que estão te dando lucro ou te dando prejuízo? Então, é muito importante você entender que para você se tornar uma pessoa renda independente, que você não dependa do seu trabalho mais daqui a um período para se manter por completo, você se torne um investidor. E o primeiro passo para ser investidor, você ser investidor é você gastar menos do que você ganha todos os meses. E aí, da mesma forma, a sua empresa, a receita ser maior do que a despesa, e uma parte você acumular. E depois que você entendeu o que você está acumulando, quais são os tipos de investimento que eu posso fazer? Quais são os investimentos que eu deveria fazer? Tá? E aí tem características diferentes de cada investimento. Beleza? E aí, de novo, o funcionário, ele basicamente recebe o salário, tá? Ele é renda dependente, o autônomo, ele também é renda dependente, honorário, ele troca o trabalho por honorários, então ele recebe honorário pela venda do seu serviço. O funcionário público, salário, mas às vezes pode ser vencimento, outro nome, tá? Mais adequado. E o empresário, ele recebe o prolabore mais o lucro, tá? Da empresa, tá? E lembre que quando você é empresário, a tua empresa é um investimento seu, porque um dinheiro que um dia você estava guardado do banco e tirou para investir, você está investindo num negócio que precisa dar lucro, que precisa ser rentável. A gente vai falar disso em outros momentos. Ou então, você recebeu uma grana e montou a empresa. Não estava guardado, mas eu recebi uma grana e montei a empresa. Beleza. Mas aquilo é um investimento seu. Você tem que entender que aquela empresa também é um investimento e aí você tem que cuidar bem para que ela gere cada vez mais lucro. E entra um ponto aqui, 2 pontos aqui em termos do funcionário público, assim, na verdade, para todos nós, tá? Que é um investimento em si. Lembra que a gente na aula 1 falou do capital humano? Quanto mais eu invisto em mim, maior tende a aumentar o meu capital humano. Porque eu, como empresário, vou conseguir gerir melhor o meu negócio, gerir melhor as pessoas que trabalham comigo, vou aumentar a chance da minha empresa dar lucro, vou, às vezes, desenvolver novos produtos, novos serviços, os meus clientes vão estar mais satisfeitos, avaliando melhor a minha empresa. Então, eu investir em mim é muito importante. Então, uma parte do seu recurso que você guarda todos os meses, você deve utilizar para investir em você. Investir para quê? Para adquirir novas competências e novas habilidades para você ser um melhor funcionário, para você ser um melhor autônomo, para você ter uma possibilidade de crescer como funcionário público, para você ser um melhor empresário. Então, a gente tem que entender que nós precisamos investir em nós mesmos ao longo do tempo para que meu capital humano vá aumentando, tá? Então, reserve uma parte do seu dinheiro para investir em você. Quanto mais? Depende. Se você quer fazer um curso, esse curso é R$1.000, esse curso é de 5.000, esse curso é 10.000, quanto que custa o curso? Faça um orçamento. O curso custa 5.000, eu quero fazer daqui a 6 meses, tá? Então, preciso guardar mais ou menos R$800 por mês. Ok, separe R$800 por mês.
Mas, mãe, se eu guardar R$ 800 por mês, eu não vou investir nada financeiramente. Ah, então eu não faço talvez em 6 meses, eu vou fazer em 12 meses. E aí eu preciso guardar R$ 400 por mês e outra parte eu invisto financeiramente. Então, um ponto que eu quero que você tenha de consciência, que tem a ver com o gráfico lá, que a gente falou da riqueza total, é que você, ao longo da sua vida como um todo, precisa estar investindo em você, seja você funcionário, autônomo, funcionário público ou empresário, e ou uma pessoa que está sem renda, né? Como peça emprestado, peça que lhe deem o curso, depois você paga. E você precisa investir financeiramente. Você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos dizer assim, você decidiu guardar R$ 500 por mês. Ok, eu ainda estou no início da minha carreira, ou ainda não estou numa carreira muito boa que eu gostaria de estar. Então, talvez você pegue metade do seu dinheiro, R$ 300 dos 200, e comece a guardar ou comece a investir em você. Compre um livro, compre um curso online, um curso presencial, vai investindo em você. Para adquirir competências e habilidades, tente mapear quais são as competências e habilidades que você precisa desenvolver para atingir, para chegar naquela carreira que você está buscando. Por exemplo, para trabalhar com o mercado financeiro hoje, é muito exigido que você saiba de programação. E aí, você tem que aprender programação, às vezes, na linguagem R, na linguagem Python. Eu sei não. Então, eu preciso desenvolver essas competências e essas habilidades. O que é que eu preciso fazer para desenvolver isso? Hoje está uma demanda muito grande de pessoas que trabalham com tráfego na internet, né? Trabalham com estratégia de marketing digital. Tá, eu preciso desenvolver competências e habilidades. Então, tente mapear quais são as competências e habilidades de forma específica para que você possa ir se capacitando e caminhando naquela direção e vá medindo a sua evolução. Será que eu estou chegando lá? Será que eu estou aprendendo a fazer aquilo mesmo? O que eu estou aprendendo a fazer que dá resultados palpáveis naquela área que eu quero ir? Então, invista sempre em você e invista sempre em financeiramente. Vai chegar um momento que talvez você atingiu um valor de renda mensal ou uma profissão que você queria. O que você vai ter que fazer? Agora eu estou ganhando muito mais, eu posso agora investir mais financeiramente. E aí, eu ganhei, antes eu estava poupando R$ 500 por mês, agora eu consigo poupar 1.500. Ok, eu vou guardar todo mês R$ 1.000 de investimento financeiro e vou reservar R$ 500 para investir em mim, por exemplo, ou 400, tá? São algumas ideias para você ter mais clareza. Isso em tudo que você vai fazer, principalmente se você for, principalmente não, sendo empresário, autônomo, acho que tudo tem essa mentalidade, esse comportamento, a mesma relevância. E aí, entrando aqui um pouco no perfil do investidor, né? O perfil 6, que é o investidor, como eu disse, todos nós podemos ser um investidor e começar a gerar uma renda que independe do nosso trabalho. É claro que eu vou precisar guardar dinheiro todos os meses, eu vou precisar aprender a investir. Por quê? Porque existem diversos tipos de investimentos. Nós vamos ter aula exclusiva sobre isso aqui. Diversos tipos de investimento. E os investimentos eles têm características diferentes, perfis diferentes. Tem investimentos desde muito conservadores que não vão render quase nada, que é o caso, por exemplo, de uma poupança, que atualmente é ruim, ou de uma renda fixa no banco, que também muitas vezes está ruim, até investimentos muito agressivos e muito arriscados, como criptomoedas, ativos de DeFi, urânio, canabidiol, fundos de hidrogênio. Então, existe uma gama muito grande de investimentos e cada um tem uma característica, cada um tem um potencial de ganho, cada um tem um potencial de ter um risco tal, e você tem que aprender dentro da sua jornada, dentro do seu, vamos dizer, aquela jornada que eu falei de acumulação de dinheiro, você encaixando esses investimentos ao longo da sua vida. Eu posso começar a fazer, mesmo guardando um pouco, fazer investimento mais agressivo, mais arriscado? Pode, mas desde que seja um pouquinho do seu capital. Você tem que ir acumulando um valor tal que vai lhe dando uma estrutura financeira, uma base financeira mais sólida. Então, o legal é isso, é que todos nós podemos ser um investidor, começar a gerar uma renda independente do nosso trabalho, e aí, de novo, você precisa guardar todos os meses um valor para investir, precisa aprender sobre investimentos, e aí, quando você aprender sobre investimentos, você vai conseguir ter uma clareza de comprar bons ativos, tá? E alguns ativos têm um foco de manutenção do seu patrimônio, tá? Que é, por exemplo, eu vou investir em ativos ligados à inflação. Alguns têm um perfil de geração de renda, eu boto o meu dinheiro em algo que todo mês gera uma renda para mim, e alguns outros têm um perfil de crescer o seu patrimônio, é comprar muitas vezes ações de empresas que têm um grande potencial de crescimento ou
investir, por exemplo, em criptomoeda. Criptomoeda ela não vai te dar uma renda, ela não vai garantir que o seu patrimônio ao longo do tempo vá sendo acima da inflação. Não. Se der certo, você vai ter muito mais grana do que você tem hoje. Se der errado, você pode ter a mesma coisa ou perder bastante. Você tem que aprender um pouco a característica de cada um. É como se eu estivesse montando um prato. Cada ingrediente tem uma função para que aquele prato fique equilibrado, aquela receita dê certo. Tá? Então, tem 10 ativos que o foco é me dar liquidez. Por exemplo, eu vou investir no Tesouro Selic, no Tesouro Direto Tesouro Selic, ou no CDB do banco com liquidez imediata. Isso tem um foco de me dar liquidez. Isso não tem um foco de fazer eu crescer financeiramente. Magno, eu já botei uma parte aqui. O que é que eu posso fazer? Pense em algo que lhe protege da inflação. Por quê? Porque ao longo do tempo a inflação vem subindo. E se o nosso dinheiro rende abaixo da inflação, a gente está ficando mais pobre, na verdade. Então, quais são os ativos que rendem acima da inflação? São esses ativos. Ok, eu tenho a liquidez e tenho algo que rende acima da inflação. O que eu posso fazer para crescer o meu patrimônio? Você pode investir um pouco em ações. O que eu posso fazer para que todo mês gere uma renda, esse dinheiro eu possa pagar alguma conta em específico, ou pegar essa renda que gerou e reinvestir? Você pode comprar imóveis para alugar, um fundo imobiliário. Então, tem um pouco de tudo para a gente aprender a compor isso. Beleza? Então, comprar bons ativos que geram renda ou ter um potencial de multiplicar seu capital ao longo do tempo. E por que isso é importante, Mário? Por que tudo isso que eu falei é importante para você? Deixa eu até voltar aqui para te mostrar um exemplo prático do que eu estou falando, tá? Ao longo das nossas aulas, eu vou recomendar, e aí não é obrigatório, tá? É uma recomendação, que você invista através de uma corretora que eu acho hoje uma das melhores, tá? Que é a Vitrio, tá? E aí eu vou te mostrar aqui rapidamente, só para você ter um pouco de clareza, esses perfis de geração de investimentos, tá? Aqui está o site da Vitrio, tá? Você vai entrar nessa página aqui inicial, ok? E aí você vai vir investir. Vou passar aqui rápido, só para dar uma clareza do que eu estou falando. Você vai clicar em fundos, tá? A única forma que existe de investir em fundos, não existem outras, eu estou dando um exemplo rápido. E aí, dentro dessas opções todas de fundo, eu abri 2 tipos de fundo, que um é o renda extra, tá? Eu vou colocar o link aqui para vocês, e o outro é a oportunidade de uma vida. O renda extra, como o nome está falando, ele tem um objetivo de te dar uma renda extra. E aí ele fala assim, em algum momento da vida, todo mundo já sonhou com o dia que viveria de renda. Hoje, trazemos a estratégia mais concreta e rápida para você chegar lá. Um fundo com 3 ativos geradores de renda e reinvestimento automático dos proventos, ou seja, daquele dinheiro que você receberia, o fundo reinveste sozinho, levando você à força dos juros compostos. Ou seja, eu invisto em algo, ele me paga todo mês uns juros, automaticamente ele reinveste para que isso se acelere. E aí tem um videozinho que eu recomendo que você assista, e ele vai falar um pouco do fundo. 3 ativos que geram renda, um reinvestimento automático, o investimento a partir de R$100, ele não cobra uma taxa de performance. E aí ele fala, 3 ativos geradores de renda. E aí quando a gente vem para cá, eu posso investir a partir de R$100, todo fundo de investimento tem uma taxa de administração, está aqui, não cobra taxa de performance, e quanto tempo, qual é a liquidez desse fundo? 31 dias. Se eu coloco o meu dinheiro hoje, eu quero sacar, eu preciso esperar 31 dias. E aí, esse fundo, desde o início, ele está perdendo dinheiro. Quanto foi o início dele? Setembro de 2021. Então, ele está perdendo dinheiro, a rentabilidade está negativa. Pode acontecer? Pode, tá? E aí, vem para cá. Qual é a composição teórica do fundo? Ele tem 20% de caixa, que é a liquidez imediata, 40% de renda fixa, que são títulos ligados à inflação para proteger o teu dinheiro, que é o Tesouro IPCA+, que o nome técnico é NTN-B, tem ações que pagam dividendos e tem fundos imobiliários. Isso são investimentos que têm por característica pagar renda mensal, tá? Ou renda recorrente. E aí, quando você clica em ficha técnica, tem várias informações aqui, que é importante você dar uma olhada, como, por exemplo, investimento mínimo inicial. Então, com R$100, se você já começa a fazer isso, ele tem um risco médio-baixo, ou seja, ele tem um risco de 24 pontos. E depois você vai entender essa questão de pontuação de risco aqui dentro da Vitrio. Beleza. Outro fundo que eu abri para mostrar o oposto disso é a oportunidade de uma vida. O que é a oportunidade de uma vida? É outro fundo que o foco dele não é gerar renda, mas te dá a oportunidade de crescer muito o teu patrimônio. Por quê? Porque está comprando ações que têm uma grande chance de valorizar muito ao longo do tempo. Quanto tempo? Uns 5 anos.
Tá? A expectativa quando você investe em ações, você vai para um fundo de ações, é que você deixe o seu dinheiro mais ou menos uns 5 anos. E aí você tem que entender um pouco disso. E aí ele fala aqui, ó, investe nas ações selecionadas, tá? Pelo pessoal da Empírico com a Vitrio, e investe em ações de diversos setores e um portfólio com seleção de ativos diversificado. Aí ele vai falar, ó, ele vai falar um pouco aqui, é importante que você leia, que você veja o vídeo, mas se a gente for para cá, também a partir de R$100, a taxa de administração já é um pouco maior, existe uma taxa de performance, e quanto tempo para resgatar? Já leva 62 dias. E aí ele está perdendo mais dinheiro que o outro. Ou seja, ele está buscando grandes ganhos, mas desde que ele iniciou, que foi 2/9/2021, é um fundo que está desvalorizando. Tá? E ações têm disso, eles oscilam muito. Quer dizer que eu estou perdendo dinheiro, Marco? Depende. Se você colocou o dinheiro lá atrás, de 2/9/2021, e tirou o seu dinheiro agora, você perdeu 11,48. Por isso que o investimento em ações ele requer um prazo longo de tempo, 4, 5 anos, para que você tenha colocado dinheiro ou esteja colocando dinheiro e ele tenda a crescer muito no longo prazo. Quer dizer que eu não posso investir no curto prazo? Pode, mas se você está investindo agora para tentar tirar daqui a pouco, é mais uma ideia de aposta do que assim, você achar que vai dar certo, vai subir muito, você está entendendo o que você fez. Aí vem para cá na composição teórica, você vê que ele é um fundo 100% de renda variável. O que é renda variável? Ações negociadas na Bolsa de Valores. E aí, quando eu clico aqui em ficha técnica, ele já vê que é um risco médio alto. O outro era um risco médio baixo, com 24 pontos. Esse que é um risco médio alto. Tá? Então, é só para você entender que tem ativos que têm característica de geração de renda e tem ativos que têm característica de crescer o seu patrimônio. E aí, o grande segredo é você conseguir combinar. Esse fundo, o Renda Extra, ele é uma combinação. Por que ele está perdendo dinheiro? Porque ele tem 40% em renda fixa ligada à inflação, 25% em ações e 15% em fundos imobiliários. Pode ser que essa parte toda de renda fixa, ações, dividendos e fundos imobiliários, elas tenham desvalorizado. Essa parte do caixa, se você tivesse todo o teu dinheiro aqui, não teria rendido nada, mas também você não teria perdido. Então, é um pouco do que você tem que entender. Eu posso ter os dois fundos? Pode. Eu posso ter um fundo que me ajuda a ter uma renda extra ao longo do tempo e posso ter um fundo que me ajuda a multiplicar o meu patrimônio ao longo do tempo. Tá? E aí, o que é recomendado é que quanto mais novo você foque em crescer o seu patrimônio com ativos que multiplicam o seu capital, e quando você vai ficando mais velho, que você não deveria correr tantos riscos, você vai tirando desses ativos que multiplicam o capital para começar a colocar ativos que dão uma renda garantida para manter o seu padrão de vida, tá? Então, de novo, isso é só uma simplificação, porque não é, isso quer dizer que eu sou velho, eu não posso fazer isso? Não, depende de vários aspectos, nós vamos tratar em outra aula, beleza? Então, falando aqui um pouco de investimentos. Voltando aqui para o nosso slide, deixa eu só ver se realmente está aqui dentro, está nos slides. Vamos lá. Então, voltando nos nossos slides, por que isso é importante, Mário? Porque quando eu entendo se eu sou CLT, se eu sou autônomo, se eu sou empresário, se eu sou funcionário público, eu começo a olhar quais são as possibilidades como funcionário, como CLT, como empresário, como funcionário público, para ganhar mais. Porque senão, de novo, eu fico preso na minha condição. Eu sou CLT, como é que eu posso fazer para ganhar mais? Eu sou autônomo, como é que eu posso fazer para ganhar mais? Eu sou empresário, como é que eu posso fazer para ganhar mais? Então, olhe para as suas possibilidades, não para as suas condições. Você, como empresário, como é que você pode fazer para ganhar mais? Eu vou lançar novos produtos, eu vou lançar novos serviços, eu vou capacitar o meu time de vendas, eu vou criar um processo comercial na minha empresa, eu vou buscar ferramentas. Então, tem muitas... Você já investe... Você já tem alguma estratégia de marketing digital, você vende online, você tem um e-commerce, você tem uma estratégia de captura de leads. Então, você tem que ir muita coisa para aprender como empresário para aumentar os teus ganhos, tá? Então, por que isso? Então, entender isso é importante, porque começa a te dar uma clareza de olhar para as possibilidades e buscar formas de aumentar os seus ganhos e não ficar limitado às suas condições. E aí, quando você tem mais clareza e consciência do que deve fazer para aumentar os seus ganhos, fica muito mais fácil. Agora, eu tenho consciência que se eu sou CLT, se eu sou autônomo, se eu sou funcionário público, se eu sou empresário, eu tenho que fazer tal e tal e tal e tal coisa. Então, eu peço até que você pause a aula e comece a mapear. Opa, eu sou autônomo. Como é que está minha rede social? Como é que está meu Instagram? Como é que está o meu LinkedIn? Como é que está o meu Facebook?
O LinkedIn é uma rede social importante para mim? Sim. Então, eu vou começar a trabalhar no LinkedIn. Qual é o perfil de público que eu atendo? Eu atendo todo mundo? Tá, mas qual é o perfil de público que é mais provável de te comprar? Tá? Então, comece a mapear isso, comece a fazer essas perguntas e ter essas respostas e comece a definir com clareza quais são os passos necessários para começar a agir. Então, de novo, se você é CLT na sua empresa e você trabalha num cargo que você quer ir para o próximo, tá, nem tinha clareza que realmente eu tenho que desenvolver novas competências, novas habilidades, mas eu tenho que entender se essa empresa permite que eu cresça. Se ela não permite que eu cresça, qual é o próximo passo? Aí eu vou para outra empresa que permite que eu cresça. Tá, como é que é importante? Eu tenho que ter um bom currículo, eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que ter uma boa página no LinkedIn. Então, você vai mapear todos esses pontos e começar a definir com clareza quais são os passos necessários, beleza? E aí, um ponto muito importante é você criar planos de ação para aumentar os seus ganhos, tá? E aí, dentro disso, depois que você tem clareza, né, que você começou a criar um plano de ação, qual é a minha rotina diária? A minha rotina diária agora, eu vou abrir mão de chegar em casa e ficar sem fazer nada, ou ir para a TV, ou ir para o computador, ou ficar no Instagram, para começar agora todo dia, reservar meia hora para fazer a aula desse curso, reservar meia hora para ler esse livro, reservar X tempo para pesquisar sobre tal assunto. Então, você vai ter que olhar para a sua rotina hoje, o que é que você faz, qual foi o padrão que você estabeleceu que está te limitando, olhar para o novo resultado que você quer, estabelecer uma nova rotina e novos padrões para atingir aquele novo objetivo que você quer. Então, é muito importante você ter clareza disso, que a sua rotina diária tem que estar focada a sua rotina diária tem que ser condizente, né, congruente com esse objetivo que você quer atingir. Tá? Imagine que eu quero fazer uma viagem, e vou fazer uma viagem de carro, que ela demora, por exemplo, uma semana, todo dia eu vou ter que entrar no carro e dirigir X horas, e dirigindo para aquele lugar de acordo com o mapa que está me guiando. Então, eu vou passar uma semana viajando de carro, eu vou percorrer, por exemplo, 700 quilômetros, e todo dia eu ando 100 quilômetros. Tá? Vou levar 7 dias. Beleza. Eu tenho que entrar no carro, ver qual é o caminho, olhar o mapa, e tenho que todo dia entrar naquele carro. Só posso dirigir uma hora? Só posso dirigir uma hora. Só posso dirigir meia hora? Só posso dirigir meia hora. Então, só posso dirigir uma hora e meia? Então, no lugar de chegar em 7 dias, se eu puder dirigir uma hora e meia, eu vou chegar um pouco antes. Então, tem essa consciência. Imagine que, ou agora eu tenho que pegar o meu mapa, tenho que sentar no carro e tenho que dirigir por um tempo necessário para que eu chegue lá, certo? Isso é uma boa metáfora para te dar uma clareza, te dar um direcionamento. E aí, o que é que eu quero que você coloque, né? Você olha o seu estado atual em termos de como você faz sua renda, se você é CLT, se você é autônomo, e aí, quanto que você ganha hoje? Então, quanto você faz de dinheiro por mês? Seja com você como CLT, seja como autônomo, seja como profissional liberal, e quanto você gostaria de fazer daqui a 12 meses. Coloque uma data em específico. Daqui a 12 meses, no dia tal, do ano tal, eu vou querer fazer tantos R$1.000. Beleza, então você já está no estado hoje, o estado atual hoje está desejado daqui a 12 meses, existe um horizonte de tempo. Então, nos próximos 12 meses, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu já tenho que ver se eu estou caminhando nessa direção até atingir os 12. Ou seja, eu tenho que metrificar, eu tenho que, sim, acompanhar se eu estou indo. Como é que eu sei se de fato eu estou indo ou não? Pode ser que eu esteja perdido e eu vou fazendo as coisas sem saber. Calma. Então, assim, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de cargo, vou levar 6 meses, vou levar 1 ano, quando daqui a 1 ano eu vou estar ganhando tanto, ok. Então, estabeleça aquela rotina, tá? E aí eu quero que você coloque agora qual é o seu estado atual, qual é a sua renda mensal agora e qual é o seu estado desejado, qual é a renda mensal que você quer daqui a 12 meses. Tá? Então, você já vai ter agora uma direção, né? um objetivo claro, né? Que é ganhar mais, uma direção a qual você tem que ir, você tem um valor exato e você começar a estabelecer um plano de ação com rotinas direcionadas para isso. Beleza? Então, monta esse plano aqui, tá? E aí, eu quero trazer um modelo mental para você, baseado em PPS, que é o que a gente utiliza no coach, que é por que eu quero isso. É muito importante que você tenha clareza do seu porquê, que você mergulhe lá dentro de você e entenda o seu porquê. Tá? E existe uma técnica que são 5 porquês. E aí vocês perguntam, por que eu quero isso? Porque eu quero ganhar mais. Tá, mas por que eu quero ganhar mais? Porque eu quero melhorar a condição financeira, minha condição financeira.
Beleza. Por que eu quero melhorar minha condição? Ou então eu quero me realizar mais profissionalmente. Por que eu quero melhorar minha condição financeira? Ah, porque eu quero conseguir dar uma vida melhor, pagar uma escola melhor para o meu filho. Eu quero conseguir guardar dinheiro todos os meses, não estou conseguindo. Entenda qual é o seu porquê. Vá fundo, pergunte até 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá? Isso é uma técnica de gestão. Então, 5 porquês. Talvez quando chegar no terceiro, você já entendeu bem o seu porquê. Segundo, o quê? Beleza, eu quero isso por causa disso, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Ah, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Beleza. Quando eu identifiquei o que é que eu tenho que fazer, você vai fazer coisas agora que você não fazia antes. Só que talvez você vai ter que abrir mão do que você fazia antes para fazer o que você está fazendo, o que você precisa fazer agora. Então, eu passava toda semana, eu jogava futebol com meus amigos 2 vezes por semana e toda sexta eu vou para um happy hour. Eu estou gastando X horas nisso. Opa, não vai dar. Ou então, toda vida eu chegava em casa, sentava ali e assistia a minha série favorita. Todo dia. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para encaixar esse novo o que na sua rotina. Beleza? Então, o que é que você vai ter que fazer? Encaixe na sua rotina, bloqueie horários. Segunda-feira, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso. Terça-feira não dá. Quarta dá. Quinta não dá. Sexta dá. Beleza? Então, e o que é que eu estou fazendo que eu tenho que abrir mão? É como se eu estivesse arrancando, jogando fora e encaixando uma nova coisa, o que eu tenho que fazer. Beleza. O próximo passo é o e se. E se eu fizesse dessa forma? E se eu fizesse assim? E se isso fosse daquela forma? Por quê? E se eu conversasse com a melhor pessoa que faz isso no Brasil? E se eu fizesse aquilo? E se eu fizesse aquilo outro? O e se, ele vai começar a abrir a sua consciência, abrir a sua mente. Vai começar a expandir o que você tem, o que você colocou de fazer, e você fazer de uma nova forma. Então, o e se, ele vai tanto desbloquear muitas vezes o que você está fazendo. E se eu tivesse, e se eu pegasse e abrisse mão de estar, sei lá, num racha toda semana, sei lá, onde que você vai toda semana para poder fazer tal coisa. Então, e se eu fizesse isso dessa maneira? Ele vai começar a despertar, a expandir a tua consciência para você buscar fazer a coisa melhor do que você vem fazendo hoje. E aí entra o ponto que como é que eu vou fazer isso então? Tá, eu sei o meu porquê, eu sei o que eu vou fazer. Agora, se eu fizer dessa forma, eu acho que eu vou ter esse resultado. Mas, beleza, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assim, 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 assado. E aí eu queria trazer para vocês um hack, uma dica, que quando você começa a perguntar muito como e você não sabe, você vai ter que começar a estudar. Então, assim, como é que eu vou investir melhor meu dinheiro? Eu não sei. Então, eu vou estudar. Eu vou assistir às aulas, que tem no programa de geração de riqueza, eu vou ver vídeos, ou vou ler livros, eu vou olhar vídeos no YouTube, eu vou fazer cursos. Então, como é que eu posso investir melhor? Livro, aulas, vídeo, curso. E conversando com pessoas que já investem. 5 formas, 5 comos de você fazer isso. Beleza. Só que, às vezes, vai levar um bom tempo. Né? Você parar para ler livro, ver vídeos, ver curso, vai levar um bom tempo. E aí, o que você pode fazer? Começar a buscar pessoas que saibam o como para te ajudar com o quê. Para te ajudar, assim, eu não sei fazer isso, eu não tenho tempo de aprender isso, porque se eu for aprender isso, vai levar muito tempo para atingir o resultado. Então, eu não sei o como. Tá, então eu vou procurar quem vai me ajudar a fazer esse como para atingir o que eu quero. Então, busca muitas vezes quem pode te ajudar, quem pode ser um mentor, quem pode fazer por você no teu lugar. E aí começa a colocar a data. Quando eu vou fazer da minha semana? É segunda, é terça, é quarta, é quinta? Que horas eu vou fazer? Tá? Vai ficar muito mais claro e você vai ter muito mais objetividade. Tá? E aí um ponto importante é assim, cara, vai e faz. Tá? Vai e faz. Às vezes a gente quer muito racionalizar o porquê e a gente começa a disputar com coisas que são fundamentais. Por exemplo, comer, dormir, se divertir, é fundamental para o nosso corpo. Comer, se divertir, descansar é fundamental. Estou concorrendo com algo que é fundamental, que é sobrevivência. Então, não racionaliza muito. Cara, eu vou lá, sento e faço. Faço um pouco, depois eu vou aumentando a forma que eu faço. Então, isso é um modelo mental baseado em PPS para te ajudar a desbloquear e criar o teu plano de ação. E aí, o nosso próximo aula é o passo 3, para você identificar quem você vem sendo na sua identidade financeira. Beleza? Então, até a próxima aula.